Era 2016, eu tinha apenas 12 anos, e estava passando mais uma noite sozinho em casa. Era uma daquelas noites de chuva incessante, o som da água batendo na janela misturado com o vento fazia com que tudo parecesse ainda mais sombrio. Meus pais estavam fora, e eu aproveitei para fazer o que eu mais gostava, explorar a internet. Não estava procurando nada em específico, apenas algo que me causasse um pouco de excitação. O que eu não sabia é que essa curiosidade inocente me levaria a algo que eu nunca mais conseguiria esquecer. Eu estava navegando por sites obscuros, aqueles fóruns que ninguém mais visita. Havia um em particular que sempre me chamava a atenção, mas eu nunca havia clicado. O nome era algo como o Abismo do Desconhecido e, claro, eu não resisti. Entrei no site e, ao vasculhar a página inicial, encontrei um vídeo sem título. Ele estava destacado, com uma imagem borrada de uma rua à noite, e uma mensagem em letras brancas que dizia: assista até o fim. Algo no fundo de minha mente me alertou para não clicar, mas a curiosidade era maior. Cliquei. O vídeo começou com uma tela preta e uma música suave e estranha, como um ruído distorcido de fundo. Logo, a imagem apareceu, uma rua deserta e mal iluminada, parecendo saída de algum filme de terror antigo. Não havia ninguém ali, apenas o vazio da noite. A câmera tremia ligeiramente, como se fosse segurada por alguém. A luz dos postes era fraca e dava um tom esverdeado à cena. Não havia som além do zumbido do vento e de estática. Então, a primeira coisa estranha aconteceu: as sombras. Não eram sombras comuns, mas sim distorcidas, como se a luz fosse incapaz de formar figuras coerentes. Elas se esticavam, se contorciam, mudando de maneira impossível, como se estivessem vivas. Foi nesse momento que um arrepio percorreu minha espinha, mas, mesmo assim, eu não consegui tirar os olhos da tela. Eu pensei em parar o vídeo, mas uma força invisível parecia me prender ali, como se algo estivesse me hipnotizando. E então, apareceu uma figura, uma silhueta indistinta. No começo, parecia apenas mais uma sombra estranha, mas logo pude perceber que não era algo normal. O corpo da figura era humano, mas seus contornos estavam completamente distorcidos. Seus braços eram longos demais, muito mais do que qualquer ser humano poderia ter. E os olhos? Os olhos eram completamente negros, vazios, sem qualquer reflexo de luz, como se fossem buracos negros, sugando tudo ao redor. A criatura se moveu lentamente, seus movimentos eram fluidos, mas desconcertantes. Cada passo era uma distorção da realidade, como se estivesse sendo manipulada por uma força invisível. Ela olhava diretamente para a câmera, mas seus olhos eram fixos, penetrantes. Não estava apenas observando, parecia estar vendo através de mim. A tela piscou, e a mensagem apareceu novamente: assista até o fim. Meu coração começou a acelerar. O pavor cresceu dentro de mim, mas, de alguma forma, eu não conseguia desviar o olhar. Por mais que uma parte de mim quisesse parar, eu sabia que, se fosse como todos os outros vídeos, o pior estava por vir. E era isso que eu queria. Saber até onde aquilo iria. Outras figuras começaram a surgir. Cada uma mais grotesca que a anterior. Eram como sombras com corpos humanos deformados, contorcendo-se de maneiras antinaturais. Seus braços e pernas se alongavam de forma impossível. Suas expressões, embora visíveis, pareciam ser de sofrimento, como se estivessem presos entre mundos, forçados a existir em um lugar que não deveria existir. Eu estava completamente paralisado, incapaz de fechar o vídeo. As criaturas pareciam se aproximar cada vez mais da câmera, até que uma delas surgiu muito perto. Ela estava com os olhos fixos em mim. Eu podia sentir seu olhar atravessando a tela, me penetrando de uma maneira indescritível. A criatura não estava apenas em um vídeo, ela estava comigo. Eu sentia isso. A tela piscou novamente, desta vez de forma mais agressiva. Ela ficou preta por um segundo, e quando voltou, eu vi algo ainda mais terrível. No canto da tela, eu vi meu próprio rosto. Mas não era meu rosto normal.
Era uma versão distorcida de mim, com os olhos completamente negros, os contornos do rosto borrados e deformados, como se a imagem tivesse sido arruinada por algo impiedoso. Eu vi, claramente, meu reflexo. Mas eu não estava ali. Era como se a minha imagem tivesse se fundido com as criaturas do vídeo. Foi então que a mensagem apareceu, mais uma vez, mas agora com um tom mais urgente. Você já está com elas. Eu congelei. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Tentei desesperadamente fechar o vídeo, mas o botão de pausa desapareceu, assim como o de parar. A tela estava congelada, mas eu ainda podia ver meu reflexo distorcido, os olhos negros, como se eles estivessem me observando. Não havia mais escape. De repente, um som terrível invadiu meus ouvidos, algo como um grito estridente, misturado com o som de uma máquina quebrada, e então tudo ficou escuro. Eu não sei quanto tempo se passou, mas quando olhei ao redor, a sensação de estar sendo observado se intensificou. Eu senti que algo estava ali, na minha casa, no meu quarto. Olhei pela janela, e foi aí que eu vi. Lá fora, na escuridão da noite, uma sombra se movia. Ela estava parada, apenas observando. Eu não conseguia ver claramente, mas o que eu via se movia de uma maneira que não era humana. O medo tomou conta de mim. Senti que algo estava se aproximando. Algo não humano. Peguei meu celular e, no desespero, tentei mandar uma mensagem para o meu melhor amigo, Felipe. Ele era o único em quem eu confiava. Digitei: Felipe, algo está errado. Vi o vídeo das videocriaturas. Elas estão atrás de mim. Me ajude. Ele respondeu rapidamente: eu vi o vídeo também, Jonas. Elas não vão te deixar em paz. Elas estão vindo. Foi como se uma verdade horrível tivesse sido revelada. Elas estavam me observando. E eu sabia que não havia como escapar. Eu apaguei o vídeo, mas o que aconteceu depois, ninguém pode explicar. O que vi naquele vídeo ainda me persegue até hoje. Às vezes, quando estou sozinho, sinto os olhos delas sobre mim, mesmo quando não há ninguém por perto. Elas estão sempre lá, no fundo da minha mente. E eu sei. Elas ainda estão esperando, sempre esperando, para que eu assista até o fim. Agora, minha única recomendação é esta: nunca procure o vídeo das videocriaturas. Se você fizer isso, pode ser tarde demais para voltar atrás. E se você já assistiu, saiba que, de algum modo, elas já estão com você também.